Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o pecado de Sodoma dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não somente na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas em todas as denominações religiosas, todas as denominações evangélicas, católicos, todos estão envolvidos com esse pecado, o pecado de Sodoma. E eu quero dizer a vocês que nós somos chamados nesse vídeo a descobrir que pecado é esse. Muitos estão há muito tempo praticando esse pecado. Multidões dentro da própria igreja estão envolvidas com esse pecado. E hoje, através desse vídeo, eu clamo ao Espírito Santo de Deus para que nos traga para um reavivamento, para que nos traga para um despertamento, para que nós possamos ser chamados e reavivados no Senhor, livrando-nos dessas corrupções, livrando-nos dos pecados de Sodoma e Gomorra. Sim, meu querido, você é chamado hoje a prestar bem atenção na revelação que a palavra de Deus tem para nós hoje. Que pecado é esse? O pecado que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as igrejas evangélicas estão envolvidos, é o pecado que Sodoma cometeu, meus queridos, e nós vamos denunciá-lo agora. Eu quero dizer a você que muitas vezes quando pensamos nos pecados de Sodoma, logo a nossa mente vai para as perversões sexuais. Logo imaginamos as coisas que eram praticadas, as coisas malignas envolvidas com perversão sexual. Imaginamos que esses foram os únicos pecados de Sodoma e Gomorra. Mas havia outras coisas que Deus odiava da mesma maneira, pecados terríveis praticados por aquele povo, e que Deus tem no coração até hoje uma tristeza, uma revolta. Deus, na verdade, ele tem uma ira por esses pecados. E eu quero revelar para vocês que pecados são esses, meus queridos. Eu quero revelar para vocês agora, nesse momento, que pecados são esses. São os pecados de Sodoma e Gomorra, simplesmente pecados de perversão sexual. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel capítulo 16, verso 49, diz assim: essa foi a iniquidade de tua irmã, Sodoma, orgulho. Opa, prestou atenção? Está ouvindo? Orgulho, plenitude de pão, abundância de ociosidade e abundância, presta bem atenção, meu querido, abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas. Nem fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E eles foram arrogantes e cometeram abominação diante de mim. Portanto, eu os levei embora ao ver isso. Meus queridos, isso que nós acabamos de ler é muito, mas muito sério. Porque pensávamos que os pecados de Sodoma e Gomorra eram pecados relacionados com perversão sexual, mas o orgulho que existe no coração de muitos é considerado por Deus uma abominação. A ociosidade é simplesmente a ociosidade de não trabalhar, de ficar se esticando num sofá e numa rede durante todo o dia. Não, meus queridos, a visão de Deus é uma visão espiritual, e essa ociosidade a que Deus se refere é a ociosidade, é o não fazer nada no reino de Deus. Vamos abrir o jogo, vamos falar a verdade. É possível que em nossas igrejas tenhamos 90% de sodomitas, claro, nessa visão, porque nós sabemos que são mais ou menos 10% das pessoas que fazem a nossa igreja que realmente trabalham. São 10% que se movimentam, são 10% que realmente fazem a coisa acontecer, que auxiliam o pastor, que trabalham junto para fazer com que a obra de Deus avance. As nossas igrejas, não importa a denominação, elas estão com 90% de sodomitas. É hora de mudança, é hora de parar com toda a arrogância, de imaginar que seremos salvos na ociosidade, porque aquele que nasce no reino de Deus é um verdadeiro missionário. Eu quero dizer a você, meus queridos,
Eu vou falar para você algo difícil, mas se sobre a sua igreja, Deus te livre isso acontecer. Jamais desejo que isso possa acontecer com vocês, mas imagine o caso, se a sua igreja cai um raio, destrói todo mundo, a igreja é incendiada, acabou-se, morreu todo mundo ali naquela igreja. Eu quero fazer uma pergunta: se aquela comunidade que a igreja faz parte, se o povo sentir falta daquelas pessoas, se o povo sentir falta daquela igreja, se o povo chorar, dizendo, puxa, como eles eram bondosos, como eles eram amorosos, eu via Jesus Cristo na vida dessas pessoas, se as pessoas chorarem, lamentarem o trabalho que essa igreja faz, a falta agora, do trabalho que essa igreja realizava na comunidade, como bênçãos naquela vizinhança, como bênçãos naquela comunidade, então se as pessoas chorarem assim, essa verdadeiramente é a igreja do Senhor. Não é uma igreja sodomita, é uma igreja realmente que pertence ao Senhor. Mas, queridos, esse recado aí vai também para a igreja adventista e toda a denominação. Então não seremos, se isso não acontecer, se essa comunidade não chorar, se essa comunidade não sentir a nossa falta, então, queridos, nós não seríamos uma igreja adventista do sétimo dia, nós seríamos então a tragédia adventista do sétimo dia, porque isso é uma tragédia. Uma igreja adventista da Assembleia Luterana, uma igreja batista que não trabalha, uma igreja que não vive para a sua comunidade, não é uma igreja. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é uma igreja. Meus queridos, as pessoas estão cansadas lá fora, as pessoas estão cansadas de falácia, as pessoas estão cansadas de discurso, as pessoas querem ver o amor de Cristo na prática, as pessoas estão cansadas dos velhos tapinhas nas costas, dizendo, eu vou orar por você. É hora de colocar a mão no bolso, é hora de realmente abraçar, é hora de realmente amparar e de fazer a diferença aonde nós estamos vivendo. Ah, queridos, 90% de sodomitas dentro de nossa igreja, isso não é possível. Sabe, amigos, no último dia, no julgamento, nós não ouviremos de Jesus, bem-vindos adventistas do sétimo dia, não ouviremos de Jesus, bem-vindos batistas ou católicos. Não, a regra final, a regra áurea, o que Jesus vai falar é o seguinte: vocês que me visitaram quando eu estive preso, venham e possuam o reino do meu Pai. Quando eu estive com fome, vocês me alimentaram. Quando eu estive com sede, vocês me deram de beber. Queridos, essa é a verdadeira religião que São Tiago fala. É ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se incontaminado nesse mundo terrível, nesse mundo tenebroso, as pessoas correndo apenas atrás das suas coisas, da sua família, para o seu próprio bem. É esse evangelho que Jesus falou. Sabe o que é pior? O que é pior é encontrar pessoas em nossas igrejas que querem forçar as pessoas a guardar os mandamentos de Deus, forçá-los a guardar o sábado e querem empurrar as doutrinas, somente a palavra, querendo forçá-los, mas não vivem o evangelho do amor. E há pessoas que debocham, pregar o amor. Há pessoas que dão risada quando falamos do evangelho do amor. Isso é mero assistencialismo. Para vocês que falam isso, eu os repreendo em nome de Jesus, porque esse espírito de crítica não é divino, é um espírito demoníaco. É hora de pregarmos o evangelho, é hora sim das 3 mensagens angélicas, é hora de pregar que nós devemos adorar ao único Deus Criador, que devemos guardar os mandamentos de Deus, não 9, mas 10. É hora de proclamarmos que temos que ter a fé unicamente em Jesus Cristo. Mas, queridos, se a nossa pregação é somente isso, é uma pregação aleijada, é uma pregação manca, é uma pregação imperfeita e quebrada. Eu sou o sermão, você tem que ser o sermão também. Nós temos que ser a pregação viva, caminhando nas ruas e valados. Chega, queridos, é momento da igreja se levantar. Quando houver o verdadeiro reavivamento, da verdadeira piedade, e o Senhor ver Cristo ali, Cristo aqui, Cristo naquela rua, Cristo naquele hospital, Cristo naquele valado, Cristo naquele beco,
Jesus Cristo espalhado em todos os lugares, em atos, e não só falácia, não só palavras, então o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. A sua igreja. Esse é um momento de reavivamento e de reforma. Se você se considera então, depois do que ouviu, um sodomita, por praticar os pecados de orgulho, presunção e ociosidade, se você reconhece, ainda dá tempo de mudar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Transforma o nosso coração, Senhor. Queremos praticar uma fé viva, queremos praticar uma fé vibrante. Não queremos ser somente os lábios de Jesus, não queremos somente pregar a palavra, nós queremos também ser os braços de Jesus. Braços que afagam, braços que cuidam, que amparam. Nós queremos também, Senhor, ser as mãos de Jesus, as mãos que cuidam, que limpam, as mãos que alimentam. E nós queremos também ser os pés de Jesus. Meu Deus, livra, Senhor, livra a tua igreja de ser uma igreja sodomita, uma igreja com 90% de sodomitas. Salva-nos, ó Deus, salva-nos, dá-nos o verdadeiro amor do Cristo vivo, que mais curava e ajudava do que pregava. Nós te pedimos essas bênçãos, no poderoso nome de Jesus, e já te agradeço pelas mudanças feitas no meu coração e no coração daqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém.